Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meus amigos, que já estamos juntos, já desde as 7 horas, para glorificar, exaltar e magnificar o nome do Senhor. E desta feita, no culto de oração, onde buscamos a presença do Senhor, onde intercedemos e rogamos a Ele neste culto especial. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui, que Ele me dá, de ser salvo na pessoa do Seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Toda a minha gratidão ao meu Deus, que me tem dado saúde para também poder viver glorificando e exaltando o Seu nome, a minha prioridade da minha vida, glorificar a Deus. Louvo a Deus também pela oportunidade que o nosso pastor presidente me dá de poder cooperar com ele, e cooperando com ele aqui na Rede Brasil, junto aos meus amigos, pastor Samuel e o pastor Joel, mas como já foi dito pelo pastor Samuel, o pastor Joel está aos cuidados da esposa, que passou por um procedimento cirúrgico, mas está em vitória na recuperação. E nós vamos interceder pela serva do Senhor. E os demais irmãos, os músicos e os irmãos que cantam, sempre aqui no culto de oração, eu agradeço de coração ao querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Nós estamos juntos e queremos enviar uma saudação aos nossos irmãos que estão aí, a saudação do nosso pastor, a nossa irmã Severina Martins, de 92 anos, é a genitora do presbítero Everaldo, lá em Santo Aleixo, setor 10. Ela sempre está conosco. Irmã Severina, Deus abençoe ricamente sua vida, por estar conosco adorando ao Senhor. Ao nosso irmão Pedro Barbosa e a irmã Maria, lá no Engenho São Salvador, que também está conosco. A irmã Maria, que esteve precisando de assistência médica mais aproximada e graças a Deus está em vitória. Estivemos no culto lá e a serva do Senhor estava também, foi uma bênção. Deus abençoe o irmão Pedro e toda a família aí, todos os nossos irmãos aí na área 11 em São Salvador. Também o nosso irmão Cícero Venâncio, servo de Deus aí na área 17, em UR61, servo do Senhor. Deus tem dado grandes vitórias ao seu servo e certamente continuará abençoando a vida do servo do Senhor e também toda a sua família. O tio Amâncio, eu fiquei feliz que ele esteve hospitalizado, mas graças a Deus já saiu, recebeu alta, está se recuperando, graças a Deus. Nós estamos orando para que Deus continue com as suas mãos estendidas sobre o tio Amâncio, toda a sua família, a tia Alice e todos os filhos aí, estes servos e servas de Deus. Nós seguiremos orando. Ao nosso irmão Eliseu e a irmã Nenzinha. A irmã Nenzinha está também precisando de cuidados médicos, mas nós estamos orando. Receba a saudação do nosso pastor e os nossos irmãos aí da área 15, em Sucupira. Hoje foi o aniversário do ciclo de oração lá em Loteamento Grande Recife 1 e várias irmãs estavam lá, servas de Deus, e elas disseram que quando não tem tempo de ir ao culto de oração, ou não podem ir por alguma coisa, elas estão cultuando conosco. E é assim, você não pode ir ao culto, à casa do Senhor, a igreja está aí na sua casa, e você glorifica e busca ao Senhor conosco. Vamos agora ler a palavra de Deus para uma rápida reflexão. Eu quero convidar meus irmãos a abrir a Bíblia no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 14. Versículos 13 a 16. Êxodo capítulo 14, versículos 13 a 16. Uma leitura bastante conhecida e quero meditar com meus irmãos neste momento. Êxodo capítulo 14, versículos 13 a 16, nos diz a palavra de Deus. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor,
que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Meus irmãos, quero meditar nesse texto que li, e o título da nossa meditação é colocando: Deus peleja pelo seu povo. Deus peleja pelo seu povo. Sempre Deus pelejou. E quero trazer uma meditação para lembrar você que Deus continua pelejando pelo seu povo. Para entender como Deus peleja pelo seu povo, nesse texto que li, nós vamos dar ênfase a um dos grandes milagres que merece um destaque especial, registrado na Bíblia Sagrada. A Bíblia está cheia de registros de milagres que Deus operou, mas eu quero meditar com meus irmãos neste milagre tão importante que foi a travessia do Mar Vermelho. Para que o povo atravessasse o Mar Vermelho, era preciso Deus pelejar pelo seu povo. E o registro deste milagre é tão precioso que está registrado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No livro do Êxodo, como nós lemos, no capítulo 14, capítulo 15, no Salmo 136, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, e na carta aos Hebreus, capítulo 11, e o versículo 29, tem um versículo maravilhoso que diz que Deus, pela fé, Deus levou o povo pelo meio do mar, o Mar Vermelho. Este milagre, para entendermos que Deus peleja pelo seu povo, vamos dissecar detalhadamente, em rápidos momentos, como aconteceu isso. Primeiro, todos nós sabemos que Deus livrou o seu povo do Egito. O Egito foi um lugar onde o povo de Israel passou 430 anos, e o povo de Deus vivia no Egito baixo opressão. Os egípcios oprimiam, eles trabalhavam forçado, eles não tinham remuneração. E de tanto sofrer, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor decidiu livrar o seu povo do Egito. E para que Deus livrasse o povo do Egito, Deus fez uma coisa maravilhosa, de exemplo que fica para nós. Deus levanta Moisés para ir pedir a Faraó que deixasse o seu povo sair. Veja como Deus respeita as autoridades, como Deus dá exemplo de ético. Ora, ele podia tirar o povo sem falar com o Faraó. Ele é soberano, ele manda em tudo, ele ordena o que quer, como quer e quando quer. Mas ele levanta Moisés e manda Moisés ir até o rei do Egito, um Faraó, e que ele deixasse. E por muito lutar, depois de 10 pragas sobre o Egito, e o Egito já estava praticamente falido, porque não tinha mais lavoura, os animais também já tinham sido consumidos pela praga, e houve tantas misérias de enfermidades entre os egípcios, de forma que foi uma calamidade terrível. E por último, todos os primogênitos de todas as casas vieram a morrer. Foi a última praga que Deus determinou sobre o Egito, para que Faraó deixasse o seu povo sair. Por último, Faraó deixa e o povo sai. E quando o povo sai, Faraó autoriza e diz assim: orai por mim, intercedam por mim.
E o povo saiu do Egito. E quando o povo saiu do Egito, a Bíblia diz que Deus enriqueceu o povo. Porque Deus deu graça aos egípcios e mandou que o seu povo pedisse ouro, prata, vestes aos egípcios. E Deus deu graça aos egípcios para que naquele pedido dos hebreus, eles dessem de bom coração, que foi o que aconteceu. Era um trabalhar de Deus. E eles saíram do Egito e o Egito ficou falido, praticamente destruído. Quando Israel sai, um grupo de pessoas, e a Bíblia chama de mistura de gente, sai com Israel. E aquele povo era um povo que estava no Egito e que também tinha temor da opressão. E quando sai do Egito com o povo de Israel, foi de problema para o povo. Porque eles ajudavam aos israelitas murmurarem, aos israelitas deixarem de crer em Deus. Era uma mistura de gente que não confiava no Senhor, não tinha a fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele sai. Quando sai, acontece o trabalhar de Deus de forma mais intensa, mais preciosa, mais identificada pelos hebreus. Qual forma foi essa? É que ele resolveu ir com o povo. Deus não mandou. Deus veio, desceu para ir. E como Deus desceu? A Bíblia diz que ele desceu para ir com o povo numa nuvem. Uma nuvem entre o sol e o povo, e a nuvem fazia sombra. E uma coluna de fogo. A coluna de fogo à noite e a nuvem de dia, a nuvem fazia sombra e a coluna de fogo clareava. Porque Deus queria ir com o povo e queria proteger o povo. O povo necessitava de um guia e de proteção. E ele vem na nuvem e vem na coluna de fogo. E é interessante um registro que está em Êxodo 13 e 22, 21 e 22, diz assim: E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca, eu quero pontuar bem isso aqui, nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Que coisa maravilhosa! A coluna de fogo e a nuvem era a presença de Deus entre o povo. E quando o escritor diz que ele nunca tirou, quer dizer que Deus nunca deixou o seu povo. Nunca. Mesmo o povo atravessando o caminho no deserto, ele nunca deixou. Vale salientar que como a palavra é viva, eficaz e ela alimenta, eu quero dizer-lhe, Deus nunca abandonou você. Deus nunca abandonou sua família. Pode até ser que você, em algum momento, não sentiu a presença de Deus. Pode acontecer. Aconteceu isso com vários homens na Bíblia. Eu quero apenas citar dois. Elias foi um deles. Jó foi outro. Que houve um momento que eles não sentiam. Não quer dizer que Deus não estivesse, mas eles não sentiam a presença de Deus. Mas Deus nunca deixa o seu povo só. E ele foi com o povo e leva o povo com a sua presença. E é importante que essa coluna de nuvem, ela servia para trazer sombra e para refrescar o povo. Porque no deserto do Egito até Canaã, até hoje se sabe, quem visita,
é um deserto e na época de verão é o sol causticante. Dá acima de 50 graus. Imagine como ia aguentar crianças de colo, crianças recém-nascidas, mulheres gestantes, anciãs, porque quando Moisés tira o povo, só de homens que podiam ir à guerra, rapazes que podiam ir à guerra, foi 600 mil. Contando com crianças, mulheres, e esse povo que veio misturado, dava aproximadamente 3 milhões de pessoas. Esse povo não aguentaria o sol. E como Deus é precioso, Ele trabalha, Ele peleja, Ele luta. Ele já sabia que o povo não aguentaria o sol. Aí providencia a sua presença numa nuvem. E a nuvem servia para dar sombra e refrescar o povo. Esse é o cuidado de Deus. Na trajetória da nossa vida é considerado um deserto, porque as adversidades que passamos muitas vezes é como um sol causticante. Mas a sua presença é em nós, no nosso meio, serve como uma sombra, como alívio. Isso quer dizer que nós vamos atravessando os peripécias dessa vida, as adversidades, as calamidades da vida e vamos sendo vitoriosos. Bendito seja o seu nome. E ele segue guiando o seu povo. E a coluna de fogo, detalhe, ela servia para iluminar e aquecer. Porque em áreas muito secas assim, muitas vezes, durante o dia é um sol causticante, mas à noite é um frio terrível. E o povo não ia suportar aquele frio. Aí vem a coluna de fogo, que também era a presença de Deus, para clarear o caminho, para ninguém tropeçar, ninguém cair em abismo. Clarear o caminho e aquecer as crianças, aquecer os anciãos, as anciãs, aquecer o povo. Ah, como Deus cuida, ah, como Deus é maravilhoso, bendito seja o nome do Senhor. E aí, voltando ao versículo que li, Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14, eu quero voltar a ler, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Sabe o que foi isso? É que quando o povo sai em caminho para Canaã, acontece de encarar o primeiro obstáculo, que era o mar. Quando eles chegaram às margens do Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles levantaram os olhos, versículo 10, e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando eles chegaram à margem do Mar Vermelho, eles viram as montanhas de um lado e de outro, o caminho, e se inteiraram, porque olharam e viram que Faraó vinha atrás. E Faraó vinha com todo o desejo de destruir o povo, porque ele havia se arrependido, porque havia deixado Israel sair do Egito. Ele se arrependeu, então ele organizou 600 carros e cavaleiros e homens adestrados na guerra para perseguir o povo e matar o povo aborrecido. Isso é um tipo do inimigo da nossa alma, que muitas vezes luta contra a nossa vida. Luta de todas as formas. E eu estou dizendo uma coisa que você entende. Quantas vezes na trajetória você não é o alvo do inimigo da nossa alma? Mas não esqueça que ainda que você veja as setas do inimigo atrás ou dos lados, oprimindo, tentando oprimir, não esqueça que o anjo do Senhor está sobre você e ao seu redor.
Salmo 34 e verso 8. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os teme e os livra. E quando Israel viu, aí Israel dá um grito: Senhor, e agora? Aí vai para Moisés e culpa Moisés. Porque é sempre assim. O líder que está na frente sempre, vez por outra, ele é acusado, ele leva a culpa, se atribui a ele a culpa. Aí Moisés, o que fazer? Moisés clama ao Senhor. Aqui fica um exemplo para todo líder, quando esteja passando por algum problema e que encontre aperto no problema que passe, clama ao Senhor. Fala com Deus, mostra a Ele. E Moisés clama ao Senhor e diz ao povo. Moisés era um homem de fé. Moisés era um homem de coragem. Moisés era um homem de comunhão com Deus. Porque ele tinha se inteirado que o exército vinha, que tinha montanha de um lado e de outro, e que o povo estava apavorado. Mas ele diz assim, veja que calma de Moisés. Ele diz assim, versículo 13, Êxodo 14, 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Como dizer não temais diante de um problema desse? A gritaria do povo, o clamor do povo, o medo do povo, o susto do povo, e sem saída. Como passar, como defender 3 milhões de pessoas de um exército bem armado? Tem que haver milagre. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vivemos de milagres. Nós vivemos de 2 coisas maravilhosas na vida. A vida do cristão vive, primeiro, de promessa de Deus. Nós vivemos das promessas. Tem um hino na nossa harpa, o hino 107, diz assim: firme nas promessas. Nós vivemos de promessa e vivemos de milagre. Quantas vezes Deus não faz e a gente diz: ah, só Deus podia fazer isso. Não tinha como. É porque a vida do cristão é assim. E Deus diz para Moisés, depois que Moisés clama a ele, no versículo 15, Deus diz a Moisés assim: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marchem. Ah, como marchar? Para onde marchar? Mas quando Deus peleja pelo seu povo, Ele trabalha até de uma forma que muitas vezes nós não entendemos o trabalhar dele, mas no fim dá certo. Porque Ele é poderoso, soberano, Ele faz todas as coisas, Ele planeja tudo. E a mente nossa é tão finita, tão frágil, que não pode calcular. Nós estamos debaixo do impossível. Ele não. Ele está acima do impossível. Para Ele tudo é possível. Está escrito na sua palavra. Aí o que Ele faz? Quando o povo para diante do mar, claro, o exército de Faraó se aproxima. O pavor do povo aumenta. E sabe o que Ele faz? Começa a pelejar. Aí ele vai e começa a arrancar as rodas dos carros de Faraó. Ah, que coisa maravilhosa. Quem sabe Deus está arrancando as rodas dos carros organizados contra a tua vida, contra a vida da tua família, contra a vida do teu filho, da tua nora, do teu genro, do teu sogro. Deus está desfazendo, você nem está percebendo, mas Ele está desmontando. Quando Ele desmonta, atrasa o trabalho do inimigo. Aí a Bíblia diz que o exército nunca se aproximou uma noite inteira. Aí Deus diz a Moisés: estende a tua mão e toca nas águas. Quando Moisés assim faz, aí Deus sopra. Veja que coisa linda. Êxodo 14 e 21 diz assim: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o vento do Senhor foi um vento quente. Sabia? Vou explicar por quê. Porque quando o mar se abriu, está registrado que o povo passou em terra seca. Ora, como?
A areia dentro do mar, dentro do rio, é molhada. Mas o vento que Deus autorizou, abriu o mar e soprou a terra e secou a terra. Sem dúvida, quando o povo passava, a poeira subia. É um milagre. Bendito seja o nome do Senhor. E olhe, eu vou só fazer um relato para concluir. O Mar Vermelho, ele mede aproximadamente, 2.000 quilômetros de extensão. Ele mede aproximadamente 200 quilômetros de largura. E sabe a profundidade? Esses relatos é de hoje. A profundidade dele é 180 metros. O lugar mais raso. O lugar mais profundo dá 2.500 metros de profundidade. E é claro, agora com o noticiário, nós estamos sabendo com mais frequência que pelo Mar Vermelho passam os navios que levam as cargas de alimento para a Europa, para a África. Anda pelo Mar Vermelho. Agora, meus irmãos, como pode Deus abrir um mar de 2.500 metros de profundidade? Porque a Bíblia registra que o povo passou pelo meio. Será que dá para você dar um glória a esse Deus? A esse Deus maravilhoso que abriu e o povo passou em pé enxuto. Quando o povo passou de um lado para outro, e agora? Faraó, quando viu que o mar estava aberto, entrou. Mas Deus queria ser glorificado. Na tua luta, na tua adversidade, Deus será glorificado. Nas setas do inimigo, Deus anulará e será glorificado. Porque quando passou todos os hebreus, aí Deus diz para Moisés: toca outra vez nas águas. Quando Moisés tocou, Faraó já estava todo dentro do mar. A água voltou ao normal e todos, os 600 carros com seus cavaleiros e cavalos morreram afogados. E no outro dia Israel viu todos eles na beira da praia do Mar Vermelho. Estavam mortos. Deus pelejou pelo seu povo. E quando eles viram que Deus pelejou pelo seu povo, aí Moisés vai para o outro lado e glorifica, e exalta, e canta. O capítulo 15 registra o cântico de Moisés. Isso nos vale dizer que quando terminar a sua batalha, a sua luta, quando Deus lhe der vitória, você vai cantar, vai exaltar o nome do Senhor, vai convidar os seus. É por isso que há um costume na nossa igreja de que quando se recebe uma bênção, aí eu quero dar um culto em ações de graças. Lá no setor 10 é uma bênção, é sempre assim. E às vezes a gente tem que agendar, porque os irmãos estão felizes pela vitória que receberam. Deus peleja pelo seu povo. Deus continua pelejando por nós. Deus vai continuar pelejando por você. Enquanto a sua igreja esteja aqui na terra, Ele vai continuar pelejando. Glorificado seja o seu nome. Agora eu quero convidá-lo para entrar em sua presença através da oração. É o nosso segundo período de oração. Eu quero convidá-lo, dobre seu joelho aí onde você está. Creia que Ele está pelejando por você. Creia tão somente que o que você não está vendo, o que você não pode perceber, Ele está trabalhando, porque Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Vamos à sua presença agora, Pai bendito e eterno. Senhor, humildemente nós estamos aqui, no nosso culto de oração. Já louvamos o Teu nome, ouvimos os louvores, estamos aqui sentindo a Tua presença. Ouvimos a Tua palavra, o Teu cuidado. Tu pelejas pelo Teu povo. Tu proteges o Teu povo. Tu és o ajudador do Teu povo. Está escrito na Tua palavra e eu creio plenamente no que Tu podes fazer, ó Pai.
Mas agora entramos em tua presença. Recebe a nossa presença aos teus pés, humilhados, meu Senhor. Queremos te pedir agora, meu Pai, pela tua igreja, o teu povo, Senhor. Ajuda o teu povo. A tua igreja está vivendo nestes dias com a grande comissão de pregar a tua palavra. A tua igreja muitas vezes tem sido alvo de ataques, mas eu te peço, continua protegendo a tua igreja. E nós já cremos na tua proteção, porque a tua palavra nos assegura que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Pai bendito, ajuda aqueles que hão de chegar para compor a tua igreja, Senhor. Me refiro a todos aqueles que te aceitaram como um Salvador, como Senhor das suas vidas e buscam viver conforme a tua palavra. Esteja ele aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, ou fora do nosso país, nos países, neste globo terra, todos aqueles, meu Senhor, que te aceitaram e que te servem de coração, abençoa. Pai bendito, quero te pedir pelo nosso pastor presidente, ajuda o teu servo. Tu tens dado grandes vitórias, meu Senhor. Temos visto a tua mão estendida, porque o trabalho tem sido prosperado. Tu tens prosperado o trabalho do teu servo. Abençoe sua esposa, a irmã Judite, tua serva, Senhor, que incansavelmente tem estado ao lado do teu servo, ajudando-lhe nesta tarefa tão sublime. Abençoa, Senhor, o ministério, o santo ministério. Todos os pastores, os que fazem parte da mesa diretora, da mesa da convenção, os convencionais, os evangelistas, os presbíteros, os diáconos, os auxiliares, que sejam da lista oficial ou da lista local. Abençoa ricamente o santo ministério, Senhor. A estes homens, aqueles que têm filhos que estão longe do teu trabalho, longe do teu rebanho, traz, meu Senhor. Permite-lhes a alegria de ver os filhos te louvando, te agradecendo. E aqueles que estão na tua casa e que podem dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu te peço, continua preservando a vida, guardando os filhos e as filhas, Pai. Ó, querido Deus, agora quero te pedir, Senhor, pelos teus servos enfermos. Quero te apresentar neste momento, Senhor, a esposa do nosso amigo, pastor Joel Calado. Tua serva que se submeteu a um procedimento cirúrgico, mas estamos sabendo de que tu estendestes a mão e o médico que assim fez já dá testemunho de que foi um sucesso. É porque tu estás presente. O médico corta, mas tu é quem sara. Eu te peço, Senhor, abençoa a tua filha, a irmã Laudiceia. Ajuda poderosamente, dá vitória de saúde à tua filha. Pai bendito, eu te peço pelo tio Amâncio, Senhor, que também esteve internado, teu servo, e agora já está de alta. Continua com as tuas mãos estendidas. Tu sabes o melhor para o teu servo. Abençoe sua esposa, seus filhos, a família do teu servo, Senhor. Eu te peço também pela irmã Nenzinha, esposa do presbítero Eliseu, lá em o R11, o R61, ó Pai, ajuda a tua serva, dá saúde à tua filha. O presbítero Jonas Severino, o teu servo, dá uma vitória ao teu servo, Senhor, coordenador da área que ajuda nosso pastor, lá no setor 10, na área 2, ó Pai, ajuda o teu servo. Nós cremos em vitória, Pai. Tu és o médico por excelência. Abençoa, Senhor, a irmã Rita, lá em São Lourenço, o pastor Manuel Domingos. Ajuda, Senhor, dá saúde aos teus servos. Abençoa a irmã Maria Fernandes, tua serva, dá saúde. Oh, meu Deus, há tantos que estão precisando da tua ajuda. Oh, querido Senhor, ajuda, Senhor,
todo o teu povo que precisa de um toque, o dom de curar, a cura divina, é um meio que está entre o teu povo. Tu és o Senhor que sara, nos promete a tua palavra, Senhor. Pai bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, eu te peço também pela nossa nação, a nação brasileira, Senhor, esta nação tão boa, abençoa, Jesus. Senhor, eu te peço, no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, dissipa o mal que se levanta contra a nossa nação. Tu sabes, meu Senhor, aonde está sendo organizado as tarefas dos demônios que se organizam contra a nação brasileira, mas abençoa esta nação, para que os membros desta nação possam alcançar misericórdia da tua parte. Aqueles que ainda não se entregaram para ti, salva, Senhor. Salva, meu Deus. Abençoa o nosso dirigente maior da nossa nação. Abençoa seus coadjuvantes. Abençoa as autoridades civis e militares, os poderes da República, o poder legislativo, Senhor, o poder judiciário. Oh, meu Deus, tu diz em tua palavra que devemos clamar por aqueles que estão em eminência. Abençoa o nosso Estado, Senhor, a governadora, seus coadjuvantes. Abençoa, Senhor. Nós entregamos em tuas mãos, crendo já na tua vitória, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.